Por conta da nossa natureza carnal, que nós já nascemos em pecado, nós somos sempre movidos a buscar extremos. O equilíbrio só é alcançado quando nós estamos debaixo da graça do Espírito Santo. Então, basicamente, o ser humano buscando extremos, ele faz da seguinte forma: ou ele caminha para o lado do naturalismo completo, ou ele caminha para o lado, da espiritualização de todas as coisas. Esse naturalismo completo faz com que o ser humano, por exemplo, até possa usar a Bíblia e pegar algumas regras de conduta, por exemplo, como no livro de Provérbios. E pode até ler a Bíblia, mas aquela leitura ali é como se fosse uma busca por conhecimento, igual como você estuda na escola. É a busca por conhecimento, mas aquilo ali não toca o coração, aquilo ali não inflama o coração. Jesus é lido nas páginas, mas ele não habita no coração da pessoa, porque a pessoa acha que buscar a Deus não pode inflamar o seu coração, porque isso de alguma forma seria você buscar o que é espiritual, e o que é espiritual não pode ser buscado, porque tudo tem que ser entendido de forma racional, tudo tem que ser explicado. Então, aqueles que são naturalistas, eles querem a explicação de cada detalhe, E a gente sabe que, se tratando de Deus, Deus não tem nos dado acesso a todas as respostas, a todos os detalhes. Então, os naturalistas, eles querem ter o controle do conhecimento. Tendo o controle do conhecimento, nada do que é sobrenatural vale para eles. Então, ainda que eles estejam com a Bíblia na mão, eles não acreditam num Deus que faz milagres de forma tão maravilhosa e sobrenatural, ou que Deus possa usar alguém para que coisas sobrenaturais aconteçam. Do outro extremo, tem aqueles que são espiritualistas ou místicos, e eles não acreditam que Deus possa usar os seres humanos. Então, eles não acreditam, por exemplo, na graça comum, que é a graça que Deus derrama, inclusive sobre pessoas que não acreditam nele. E essa graça derramada é para que o ser humano adquira conhecimento e desenvolva tecnologia e desenvolva, então, tudo aquilo que pode beneficiar as nossas vidas, como, por exemplo, a descoberta de remédios e de muitas coisas que podem nos ajudar para que a gente possa viver mais tempo. Por exemplo, nos dias de hoje, nós temos várias doenças que as pessoas já não morrem mais por elas, e na antiguidade se morria. Então, por exemplo, pessoas que estavam no topo das cadeias sociais do passado chegavam a morrer de algumas doenças que hoje em dia pessoas que estão no nível baixo de cadeia social não morrem. Coisas como, por exemplo, sarampo, Dificilmente alguém morre, por exemplo, aqui no Brasil por causa desse tipo de coisa. Então, o que acontece? Acontece que, mesmo assim, existem pessoas que se negam, a aceitar que certos tipos de remédio podem ser usados. Quantas vezes a gente não vê pessoas que dizem que não aceitam ir no médico, ou que não existe problemas, problemas, por exemplo, psicológicos que devem ser tratados com remédio. Então, pessoas que negam a ciência, pessoas que negam, as coisas que são descobertas, pelos homens, justamente porque Deus deu essa descoberta. Então, essas pessoas, elas são espiritualistas, porque elas acreditam que tudo se resolve de forma espiritual. Então, tudo vai na oração, tudo é Deus, tudo é diante de Deus, e elas esquecem de entender que existe coisas que têm que ser tratadas normalmente. É como, por exemplo, nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, mas existem alguns que são espiritualistas que não cuidam de si mesmo, e eles acham que eles estão imunes a doenças e outros tipos de coisa. Então, geralmente essas pessoas, elas só vão se dar conta de situações graves que poderiam ser evitadas por meio de você aceitar, por exemplo, a ciência, naquilo que ela pode te beneficiar,
só quando elas forem, né, pegas, infelizmente, por algum tipo de, sei lá, de doença em que elas vão precisar de medicamento, né? É muito fácil hoje em dia esses pastores ficarem falando que as pessoas têm que parar de tomar medicamentos porque é só diante de Deus. Às vezes o medicamento vai trazer qualidade de vida para a pessoa e aumentar o tempo de vida. Às vezes existem pastores que dizem que essas pessoas não podem usar. Que Deus tenha misericórdia, né, de cada um de nós, para que a gente não seja nem racionalista, nem místico, mas que a gente possa entender que existem coisas sim, que é só diante de Deus no sobrenatural, e existem coisas sim, que Deus nos dá graça para a gente aprender e que a gente deve colocar em prática para que a gente possa viver dessa forma equilibrada. Que Deus nos abençoe nisso.